Fala, homem! Neste vídeo eu vou te explicar as principais causas da testosterona baixa. Eu sou o Dr. Eduardo Miranda, o médico dos homens, especialista em saúde sexual masculina, e eu vou te ajudar a parar de falhar na hora H. Então vamos lá, no vídeo de hoje eu vou falar tudo que pode estar afetando a sua testosterona, baixando os seus níveis, o que pode ter uma repercussão muito grande na sua saúde física, na sua saúde sexual, na sua saúde mental. Como eu já falei em outros vídeos, então existe uma série de sintomas como a baixa da libido, disfunção erétil, dificuldade de ter um orgasmo, diminuição no volume de sêmen, que a testosterona baixa pode causar, e além disso, muitos outros sintomas na sua esfera física, como baixo nível de energia, perda de massa muscular, aumento de peso, ganho de gordura visceral, e tudo isso pode ser extremamente deletério para a sua saúde. Eu sei que hoje a gente vive numa época em que as pessoas estão muito preocupadas, né, com a sua aparência e tem um número muito grande de pessoas usando anabolizantes e testosterona e derivados para fins de estética e de performance. E certas pessoas acabam negligenciando, isso aí é coisa de marombeiro, de pessoas que são preocupadas com a estética. Mas não, a testosterona é um hormônio central na sua saúde e no seu metabolismo. Minha sugestão é que você não negligencie esse fato, que você fique atento e monitorando para questões de saúde. Isso mesmo, de saúde. Então a gente não pode simplesmente achar que testosterona é tudo para quem quer ficar forte. Não, nós estamos falando de saúde. Então você já dosou sua testosterona? Já teve ela baixa? Comenta aqui embaixo, deixe seu comentário, que eu vou ler cada um e vou responder um por um. Compartilhe aqui com nossos seguidores, com a nossa comunidade, tudo que você sentiu, que eu vou lá dar um feedback e de repente alguma orientação aqui no meu canal. Então, começando com as causas principais, não tem como tirar do topo da lista a questão idade. Em todos os estudos populacionais, a idade é um dos principais fatores de risco para a sua testosterona baixar. Existem alguns estudos clássicos mostrando que a partir dos 40 anos você vai perdendo 1 a 2% da sua testosterona ao ano. De forma que quando você chegar lá aos 60, 70 anos, vai ter uma prevalência, um número de quase 20 a 30% das pessoas com a testosterona baixa. Então isso é uma coisa extremamente relevante, mas a causalidade, o que causa isso ao longo da idade, não é tão certo. É bem verdade que alguns homens têm uma predisposição genética e vão perdendo a eficácia, a sua produção testicular de testosterona ao longo do tempo. Mas cada vez mais cresce a hipótese dos fatores associados. Ou seja, quanto mais a idade passa, mais o paciente vai acumulando eventos negativos da sua saúde, como comorbidades, diabetes, pressão alta e uma série de outras situações que vão diminuindo a produção ao longo da idade. O que eu quero dizer com isso é que a idade, sem dúvida, é um enorme fator de risco, seja ela diretamente, seja indiretamente. Segunda grande causa que eu gostaria de trazer nesse vídeo seriam as medicações. Então, quando a gente fala em medicações, existe uma série de drogas que podem sim levar a uma piora da produção de testosterona. Uma delas são os opioides, são drogas utilizadas para dor ou dor crônica. Nos Estados Unidos existe uma verdadeira epidemia de abuso dessas substâncias pelo prazer que elas causam, mas uma consequência imediata é a queda da testosterona. Outra coisa que também leva a baixa da testosterona, de forma paradoxal, é o uso de testosterona. Então, pessoas que usam tratamentos hormonais por tempos prolongados, de maneira indiscriminada, ao parar esses medicamentos, qualquer que seja a razão, a sua testo natural ela vai acabar ficando mais baixa. Então, é muito importante que ao fazer uma avaliação médica, ou se você está suspeitando que você tem a testosterona baixa, faça uma revisão dos remédios que você toma, porque muitos deles podem ter uma implicação direta nessa queda hormonal. Terceiro, álcool e drogas. Então a gente sabe que o álcool, em última análise, ele vai levar, de forma progressiva a alterações hormonais. Sobretudo em estágios daquela pessoa que é um etilista crônico, antigamente chamado de alcoólatra, aquela pessoa que bebe muito. Isso pode levar a uma alteração de função do fígado, e o fígado é um órgão que é capaz e que uma das suas principais funções é gerar hormônios e secundários, degradação de hormônios, geração de pró-hormônios e metabolismo dessas substâncias. Então, se o seu fígado não está funcionando tão bem,
certamente seus níveis hormonais vão cair. Além disso, o uso de álcool excessivo está relacionado com o aumento do hormônio feminino. Então, ele gera uma enzima, né, chamada, digamos, aromatase, que transforma a testosterona em estradiol. E por algum motivo, em pacientes que são etilistas crônicos, eles têm uma hiperativação dessa enzima e há uma aromatização, esse homem vai ter o estradiol mais alto. Outras drogas, como a cocaína, outras drogas pesadas também levam lesões testiculares, cicatrizes testiculares, e o testículo ele para de produzir a testosterona de forma adequada e muitas vezes meses, quem sabe anos após a suspensão do uso, né, crônico desses álcool ou de outras drogas, a pessoa vai ter que enfrentar os sintomas da baixa de testosterona. O meu quarto fator, e talvez na minha opinião é o mais importante, é a questão de composição corporal. Obesidade, sobretudo, e eventualmente desnutrição. Mas a obesidade, gente, existe uma relação bidirecional e indissociável entre a testosterona e o tecido gorduroso. A gente sabe que a testosterona é um dos hormônios principais do metabolismo de gorduras. Então, se você tem a testo baixa, né, digamos, a sua gordura vai subir, você vai engordar. Mas também a gordura ela tem um aspecto muito forte na geração da testo baixa. Porque ela, né, a gordura cronicamente no seu corpo ela vai levar a um estado inflamatório, que acaba desregulando o seu eixo, né, de regulação hormonal. Também no tecido gorduroso tem uma ativação muito importante daquela enzima que eu falei, a aromatase. Então ela vai aromatizar e vai baixar a sua testosterona. Então é um ciclo vicioso, uma coisa alimenta a outra e elas estão cronicamente indissociáveis. Até de certa forma com a idade, que a gente sabe que a obesidade é uma coisa altamente prevalente, mas com o passar do tempo, muitas pessoas vão engordando, não só o aumento de peso, mas uma mudança da composição corporal, e isso também favorece a baixa hormonal. O outro aspecto, a desnutrição, também pode gerar alterações hormonais, sobretudo pessoas que são aquelas veganas estritas, né, que não consomem certo tipo de gorduras, né, enfim, ou certo tipo de proteínas que acabam, por ter uma dieta extremamente restrita, tem um déficit calórico muito forte e não tem a produção adequada de testosterona. Né? Até alguns estudos naqueles jejuns prolongados, não é o jejum intermitente, mas aqueles jejuns prolongados, vê que a pessoa que vai definhando, de certa forma, a testosterona ela vai diminuindo também. Quinto fator seria o estresse. Então, o estresse crônico, a pessoa está sempre preocupada, sempre conectada. Isso é, sem dúvida, um fator muito forte para baixar a testosterona. Os mecanismos por trás dessa associação, eles são complexos. Eu diria que um dos que mais chama a atenção é a questão do cortisol. Então, quando você está estressado, existe um pico de adrenalina, né, que, de certa forma, ele oscila, porque ninguém consegue ficar com adrenalina em pico todo o tempo. Mas esses picos eles vão levando a uma produção contínua do cortisol, que é um hormônio secundário no estresse. E parece que no sistema nervoso central, o estresse, o cortisol, ele vai desregulando, ele tem uma associação contrária com a de inibição do eixo, de impedir que a testosterona se mantenha normal ao longo do tempo. Então esse é um fator fundamental, porque o estresse é uma coisa que todos nós vivemos e também é altamente controlável. Se você tiver um cuidado com isso aí, você pode, sem dúvida, manter seu estresse em níveis mais baixos. Por fim, eu queria trazer distúrbios do sono. Então, a pessoa que dorme mal, então ela altera também os picos de cortisol que acontece durante a noite, de manhã cedo. Isso desbalança aquele ciclo de sono-vigília, as ereções noturnas, e por mecanismos também não tão claros, a pessoa tende a não produzir a testosterona de forma adequada durante o dia. Né? Então, a testosterona ela costuma ser alta de manhã e ela tem um descenso à tarde. Então, a pessoa com sono desregulado, ela desbalança esses ciclos circadianos e acaba levando também a uma baixa hormonal que ela pode ser muito grave e permanente. Eu diria que essas são as principais causas, mas existem também doenças, tá? Isso aqui são fatores gerais que qualquer pessoa pode acabar desenvolvendo a testosterona baixa, mas existem doenças que a principal manifestação da doença é a testosterona baixa. Sobretudo aquelas pessoas que têm, doenças testiculares. Então, o paciente
teve um tumor no testículo, retirou o testículo. Ou nasceu com testículos com malformação, que eles são muito pequenos. E quando eu falo pequenos, são volumes menores do que 4, 5 ml. São tamanhos de ervilhas e que não produzem hormônio adequadamente, né? Então essa, sem dúvida, é uma das causas que são chamadas o hipogonadismo clássico, a pessoa que tem uma doença no testículo. Doenças crônicas, né? Então pacientes diabéticos, eles, apesar de todas as coisas que o diabetes pode gerar também, testosterona baixa de forma indireta, o testículo do diabético ele já tem se mostrado disfuncional, de forma que diabetes é um dos principais fatores de risco para a testosterona baixa. Já outras pessoas têm doenças na hipófise e no hipotálamo, no cérebro, naquela região que regula a produção de testosterona no testículo. Então tem pessoas que nascem sem a hipófise, ou ao nascer tem uma isquemia da hipófise, ou que tem doenças autoimunes inflamatórias da hipófise, ou que tem algum tipo de nódulo ou tumor e tem que retirar a hipófise ou fazer radioterapia na hipófise. Tudo isso aí, né, se a hipófise não estiver funcionando, não tem como o testículo funcionar de forma normal e isso vai levar também a testosterona baixa. Uma outra doença muito comum é uma doença genética chamada síndrome de Klinefelter, que a pessoa tem um cariótipo com 2 cromossomos X e um cromossomo Y. Para quem não sabe, o cromossomo Y é o cromossomo responsável pelos caracteres masculinos. Quando você tem esse 2X e um Y não pareado, isso leva a uma série de disfunções corporais, leva também a testículos pequenos e pouco produtores de testosterona. Então, recapitulando tudo, nós temos os fatores de risco, causas através de fatores de risco e doenças testiculares. Entre as causas a gente tem a idade, medicação, álcool e drogas, obesidade, estresse crônico, distúrbio do sono. Entre as doenças, então doenças testiculares, doenças crônicas, né, como diabetes, né, HIV, entre outras doenças que levam a pior produção do testículo. Doenças hipotalâmicas e hipofisárias, ou seja, doenças do eixo central e doenças genéticas. Tudo isso, gente, então veja que além dessa ainda existem outras, mas eu estou trazendo aqui as mais importantes. Então todas elas podem sim estar afetando a sua testosterona. E agora eu pergunto, você tem alguma dessas causas? Já foi identificado na sua investigação? Comenta aqui embaixo que eu vou te responder e tentar te dar a orientação da melhor forma possível. Então, espero que esse vídeo tenha sido do agrado, você curtiu. Já deixa novamente aqui seu like se você ainda não fez. Acompanhe nosso canal, compartilhe com um amigo que você acha que iria se interessar por esse conteúdo. E não se esqueça, eu sou o Dr. Eduardo Miranda, o médico dos homens, médico especialista na saúde sexual masculina e posso te ajudar a não falhar na hora H. Aproveite e me acompanhe no meu Instagram com o perfil @o médico dos homens, onde todos os dias eu abro uma caixinha lá e vou responder diretamente a sua pergunta, tirar a sua dúvida ou a dúvida de um colega. Não deixe de indicar para os seus amigos e até o próximo vídeo.